festa! Boa noite, pessoal! Estamos aqui muito felizes com o lançamento do Scope Ciclo 2024. E nessa noite eu quero apresentar para vocês os nossos especialistas queridos que estão aqui conosco. Com vocês, Éder! Dá um oi, Olá, Éder! pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Com vocês também, a Noemi! Oi, gente! Estou muito feliz de estar aqui celebrando esse dia tão especial com vocês. Também conosco está a Angélica. Oi, gente, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Gente, nós estamos muito felizes porque nós estamos falando tanto desse lançamento do Scope Ciclo. E, Angélica, conta para a gente por que isso é tamanha alegria para a gente poder estar celebrando o lançamento do Scope Ciclo. Karina, o Scope Ciclo responde assim, aquele desespero que a gente, como líder de Ministério Infantil, passa frequentemente, a cada semana, a cada domingo, que é aquela preocupação de estar sempre pensando o que eu vou ensinar para as crianças nesse próximo domingo, nessa próxima semana. Então, o Scope traz para a gente isso de uma forma bem legal, a gente consegue olhar e saber qual vai ser o tema do próximo mês, a gente consegue se localizar e evita aquele sufoco. A grande maioria dos líderes trabalham fora, tem outro trabalho secular, e tem aquele desespero de tentar preparar o ensino meio que de última hora. O Scope resolve esse problema para a gente. Então, por isso que a gente celebra tanto, com tanta alegria. Estamos vendo 2024 chegar e todo o nosso ensino pelo ano inteiro. Bom, e a gente está falando, então, de escopo e ciclo, mas, Éder, o que significa, vamos por parte, o que significa escopo? Muito bem. Essa palavra escopo, ela traz a ideia do que nós vamos ensinar para as crianças. Então, quais são as histórias, quais são o enredo que nós vamos passar dos textos bíblicos para as crianças? Isso nós denominamos como escopo. Então, quais são as histórias e que história nós vamos contar para as crianças a cada domingo ou os adolescentes a cada final de semana, né? E a gente delimita isso num período de um ano, né? Então, a gente chama de escopo 2024, né? Porque é um ano de material. Exato, a gente apresenta no Scope Ciclo, né, ou melhor, no escopo, esse plano para o próximo ano. Então, você tem um plano ali do que nós vamos falar dentro de que histórias, quais são os textos bíblicos que nós vamos apresentar durante aquele ano. Esse é o nosso escopo. Pois é. Uma coisa interessante é como que a gente faz também, a gente pensa, a gente tenta alinhar tudo e pensar da maneira mais complexa possível, né? Como garantir que essas crianças e adolescentes, elas vão memorizar, né? Vão guardar esse ensino, Éder? E aí a gente vem para o ciclo. O ciclo é de quanto em quanto tempo nós vamos retornar aquelas histórias bíblicas e vamos recontar essas histórias. Então, dentro do currículo do Pense Laranja, nós temos o escopo, que são as histórias, e o ciclo. E cada fase, cada faixa etária, cada currículo tem o seu próprio ciclo. O First Look, para vocês terem uma ideia, ele tem um ciclo de 2 e 2 anos. A cada 2 anos, nós vamos retornar aquelas histórias bíblicas clássicas para a fase de crianças lá da pré-escola, de 3 a 5 anos de idade. Quando a gente está falando de 6 a 11 anos de idade, nós já temos um ciclo ali que compreende 3 anos, né? Então, a cada 3 anos, nós vamos retornando aquelas histórias que já foram contadas. E nos adolescentes, esse ciclo já começa a ficar mais longo. Nós começamos a ter um ciclo de 3 anos e meio, mais ou menos, para retornar e contar as mesmas histórias para eles. Muito legal, e faz todo sentido, né? Quando menor a criança, né, mais ela Mais precisa de repetição, né? Ouvir aquela história novamente. Isso, É exatamente. muito interessante. Então, a gente já definiu aqui o que é escopo, o que é ciclo, mas, Noemi, conta pra gente como é que nós, do Pense Laranja, pensamos e desenvolvemos o escopo e ciclo. Bom, é muito legal essa pergunta, porque as pessoas querem saber, né? De onde veio isso? Se você trabalha com o Ministério de Criança e Adolescente, se você trabalha com o ensino bíblico, você pode seguir 3 vertentes que são as mais comuns. A primeira delas é a vertente cronológica. Então, você trabalha ali de Gênesis a Apocalipse, seguindo a sequência do tempo mesmo para ensinar as suas crianças e adolescentes. A segunda versão, a segunda linha de ensino é aquela que é baseada nos evangelhos. Então, você pega ali a vida de Jesus, os milagres, tudo aquilo que ele falou
falou, ensinou as parábolas, e você ensina as verdades bíblicas através dos evangelhos. E a terceira linha de ensino é aquela que é temática. Então, você pega temas que estão na boca do povo, você pega ali assuntos que estão gerando polêmica hoje em dia, que os adolescentes estão perguntando, e você insere o ensino bíblico dentro daquele tema. O que a Bíblia diz sobre isso? O que Deus está falando para mim a respeito da minha identidade sobre isso, nesse assunto? Tem uma coisa que a gente precisa também ressaltar sobre os temas, como que são definidos esses temas para ir dentro dos currículos, né? E a gente entra no estudo das fases, que a gente procura entender como cada fase se desenvolve. Então, quando nós vamos pensar sobre quais são os temas que vão ser trazidos dentro do currículo, nós sempre vamos levar em consideração também a fase em que a criança e o adolescente estão. Então, esses temas que são ensinados dentro do currículo do Pense Laranja não são temas aleatórios, mas eles são temas que estão de acordo com a fase e o desenvolvimento de cada faixa etária, da criança e do adolescente. Que nossos temas são bem relevantes, né? Principalmente da atualidade para os adolescentes. Agora, quando as crianças são pequenas, né, a gente tem que pensar, nós desenvolvemos também de uma forma que o nosso material ele é estratégico e ele é relacional. Né? Isso, a gente pensa muito em uma estratégia de desenvolvimento e pensamos também de forma que a prioridade nossa é estabelecer um relacionamento, como Jesus desenvolveu um discipulado, né, com seus discípulos. E, na verdade, a pergunta que a gente fica fazendo e eu queria te deixar essa pergunta para você, como nós definimos como prioridade o que é ensino? Né? Como é que o Pense Laranja parte do princípio do que é importante? Essa pergunta é muito boa, porque ela se refere à mensagem principal. Qual é a nossa mensagem principal? Gente, é baseado lá em Mateus 22:36, onde Jesus diz que o mandamento mais importante é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo que vocês vão encontrar no nosso Scope Ciclo, todo o nosso planejamento, independente da linha que você esteja seguindo na sua igreja, essa linha de ensino que a gente falou, o foco é a mensagem principal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente fala da nossa estratégia, né, o Pense Laranja, ele é mais que um currículo, porque ele é pensado e desenvolvido como uma estratégia. E a gente une, gente, a teologia, né, e ao desenvolvimento infantil. Por isso a importância que o Éder trouxe aí, de falar das fases, e a Noemi trazendo qual que é o nosso princípio. Porque nada mais importante quando Jesus já nos dá a resposta. O que é mais importante? Né? Vai na resposta que Jesus deu. Então, nós seguimos o próprio Jesus e todos os outros assuntos vêm respondendo a essa pergunta de Jesus também. Né? Caminhando um pouquinho mais, eu vou agora perguntar para a Angélica como que eu uso, né, o Scope Ciclo na minha igreja. Por exemplo, eu estou querendo começar a usar, e como eu faço isso, Angélica? Bom, eu vou te responder como nós usamos na minha igreja. Eu imprimo o Scope Ciclo numa plaquinha assim de PVC grande e deixo disponível lá na sala, no nosso ambiente de ensino. E todos os voluntários, também as crianças, é como se fosse parte da decoração. A gente utiliza isso como parte da decoração. E os voluntários, eles conseguem olhar e acompanhar junto com o currículo. Olhar para o escopo e saber qual é aquele tema que nós estamos naquele mês, já pensar o tema do próximo mês. As crianças olham e falam assim, isso aqui está interessante, logo a gente vai aprender sobre esse próximo tema. Então, a gente usa dessa forma. Fica disponível no Ministério e os voluntários eles podem acompanhar, junto com o currículo, o segmento do escopo. Na sua igreja, Éder, como que vocês utilizam o Scope Ciclo? Tem algum direcionamento para os voluntários? Uma das coisas que a gente prioriza quando a gente está trabalhando com o Scope Ciclo são as reuniões de planejamento. Então, ali a gente consegue planejar o que nós vamos fazer ao longo do ano. Muitas igrejas agora estão começando a pensar o que elas vão fazer em 2024. Então, o Scope Ciclo ele pode ser um norte do que você vai ensinar e quando você vai ensinar. Né? Então, você tem uma ideia com a sua equipe, quais são os temas, mas não só os temas, como o conteúdo que vai ser aplicado no próximo ano. E também tem uma parte muito legal, que é para aqueles que gostam de decorar o ambiente, criar um ambiente bem legal, bem temático, ele consegue se planejar com antecedência para poder ter um ambiente bem criativo e bem divertido ali para as crianças e para os voluntários e para as famílias, né?
E até com as programações especiais, né, Éder? Ano passado a gente teve o especial de Páscoa e acompanhamos também, a gente fica ligado nas programações especiais, porque elas estão ali inclusas também, a gente sabe o que vai acontecer e já fica aguardando, se preparando. É Exatamente. interessante, né? E agora nós vamos entrar um pouquinho na especificidade de cada currículo, né? E do escopo, como o Éder já tinha mencionado, cada escopo e ciclo, cada currículo tem seu escopo e ciclo. Então, Noemi, vou selecionar a Noemi aqui para falar um pouquinho do First Look, né? Que é o currículo desenvolvido para crianças de 0 a 5 anos de idade. O que você tem para contar para nós de novidade do escopo e ciclo, do First Look? Gente, o First Look tá incrível em 2024. Ai, gente, tem tanta arte linda. Toda vez que eu vejo os conteúdos do First Look, eu fico mais apaixonada. Se você não conhece o First Look, ele é o nosso currículo para crianças bem pequenas e vai desde os bebezinhos de 0 anos até os pré-escolares de 5 anos. Então, quando você recebe o currículo do First Look, você vai ter ali as pastas separadas, os bebês, o maternal e os pré-escolares, que são os de 3 a 5 anos, né? Então, você vai ver que sempre você vai encontrar as 3 verdades básicas que permeiam esse currículo do First Look. Deus me ama, Deus me fez, Jesus quer ser o meu amigo para sempre. E é nessa fase do First Look, que as crianças são bem pequenas, que o nosso cronômetro de admiração tá lá no pico, cheio, porque ele precisa descobrir que esse Deus, ele é um Deus grande, que me criou, que me ama, que Jesus quer ser o meu melhor amigo, ele está deslumbrado com a grandeza e o amor desse Deus maravilhoso. Então, você vai ver aí no Scope Ciclo que ele vem com todas essas orientações a respeito do fundamento teológico para essa criança nessa faixa etária, que a repetição é sim importante, porque os bebês, quanto mais você repete, faz a mesma brincadeira, quando você conta a mesma história e fala o versículo repetidamente de formas diferentes, eles vão ficar encantados com aquele ensino. Então, Noemi, conta pra gente alguns temas. Escolhe aí os 2 temas muito bonitinhos. Se a gente sabe que o First Look é todo especial. Conta pra gente 2 temas aí que você escolheu. Gente, eu fiquei encantada com o tema de janeiro de 2024, que ele vai ser empilhando, e a gente vai falar sobre a criação, que Deus fez todas as coisas. Ai, gente, eu sou apaixonada pela criação, e ele vem todo repaginado esse tema, com artes muito bonitas. E um outro tema que eu separei para falar aqui para vocês é o tema de agosto, que é brilhe, assim também brilhe a vossa luz. Eu posso fazer o que Jesus diz. E aí vai falar que nós, os discípulos de Jesus, somos a luz do mundo. E o tema, a palavra-chave desse mês de agosto vai ser restauração. Que nós, como filhos de Deus, a gente pode brilhar nesse mundo. Então imagina, gente, as suas crianças bem pequenininhas fazendo tudo brilhar na sua igreja. Vai ser maravilhoso esse tema. Eu imagino vocês que estão chegando agora querendo saber o que vocês vão ensinar durante todo o ano. Agora já está na mão. Daqui a pouquinho vocês já vão poder fazer o download desse material. Enquanto isso, eu vou perguntar agora para a Angélica, que é a expert aí no 252 Kids, das crianças de 6 a 11 anos. O que a gente pode ver aí do Scope Ciclo? Conta para a gente, Angélica. Gente, para essa faixa etária de 6 a 11 anos, eles são aquelas crianças muito falantes, muito curiosos. Então, descoberta e diversão não pode faltar para essa faixa etária. Isso é muito importante para eles. Então, os temas, eles estão recheados dessas coisas do universo infantil aí. E a gente faz um link desses temas com o conteúdo bíblico. E uma forma de fazer isso é usar as virtudes, para a gente ensinar para as crianças os princípios bíblicos de uma forma prática. A virtude é um traço do caráter de Deus que nós queremos desenvolver na vida das crianças. A gente fala que as virtudes é o que Deus está fazendo em você para mudar o mundo ao seu redor. E para esse currículo também, além das 3 verdades básicas que nós temos, que são: eu posso confiar em Deus, não importa o que aconteça, eu posso fazer a escolha sábia e eu posso tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. A gente também tem a ideia principal a cada ensino, a cada semana, que reforça o conteúdo e o ensino bíblico que foi passado. Nossa, que legal! E você estava falando de virtudes, que são os temas do mês, né? E conta para a gente alguma desses temas, dessas virtudes que as crianças irão aprender no ano de 2024.
Gente, eu separei um que eu achei muito legal, fiquei apaixonada, igual a Noemi ficou pelos pequenininhos, que é o Projeto PET, que é o tema, né, do mês de abril, e a virtude que vai ser ensinada para as crianças com esse tema muito legal é responsabilidade. Olha que virtude importante de você desenvolver numa criança de 6 a 11 anos. Eles precisam ter responsabilidades com os materiais deles, com o ambiente da casa, com o animalzinho também. Então, o Projeto PET tem tudo a ver. Aqui eu tenho uma pequenininha que tem uma responsabilidade com um petzinho. Então, isso super comunica com a realidade, com o momento que a criança está vivenciando. Eu amei você trazer esse tema, porque reflete muito a quão importante é essa faixa etária. Quando você tem uma criança de 6 a 11 anos, é a fase que geralmente as famílias começam a ter um animal e um bichinho de estimação, onde as crianças começam a ter as pequenas responsabilidades, como pegar recolher o cocô do animalzinho, ou dar comida para o Alimentar, animalzinho, né? alimentar. Então, é tão interessante. O que a gente fala, pessoal, é que vai ensinar a partir da vida prática da criança, onde ela vai aplicar esse ensino bíblico no dia a dia dela, né, Angélica? Isso, e assimilando de uma forma que ela consegue compreender. Igual, a gente vai dizer que responsabilidade é demonstrar às pessoas que elas podem confiar em você. A criança consegue ter dimensão do que essa responsabilidade significa na prática. Ela consegue aplicar isso no cuidado com o cachorro, no cuidado com fazer a cama, cuidar dos materiais. Isso tem tudo a ver com o universo da criança. Por isso que o aprendizado ele é tão mais fácil, flui. E qual outro tema você preparou aí para contar para a gente? O tema do mestre churrasqueiro, que vai ser agosto. Gente, esse tema eu achei o máximo, que é o tema da paciência. Por que mestre churrasqueiro e por que paciência? Toda criança, quando chega e vê um momento de churrasco preparado ali, todo mundo já está com fome imediatamente, já quer comer logo, agora. E a gente vai falar para as crianças que desenvolver essa virtude da paciência é exatamente isso, esperar por algo que você quer agora. A gente vai falar que eles podem aprender a esperar um pouquinho e desenvolver essa paciência. Então, esse foi um dos temas que eu achei o máximo. Todos estão lindos, mas tem sempre aqueles que a gente fala assim, uau, esse vai ser show com as crianças. Gente, como é importante ensinar paciência. Quem é que nunca viajou com criança onde já está chegando? Já está chegando? Falta quanto tempo? Né? Quem ainda não sofre quando você põe um bolo para assar e a criança já quer comer o bolo, mal pode esfriar o bolo. Então, é desenvolver nessa faixa etária uma virtude que Jesus até hoje está trabalhando na nossa vida, na nossa jornada espiritual, a paciência, na verdade. Obrigada, Angélica. E agora a gente vai falar, então, um pouquinho sobre os adolescentes. E aí, Éder, o que é desse tema tão especial para essa galera aí que eu sou apaixonada, que são os teens? Muito bem. E com os adolescentes com o XP3, né, que é aquela fase de relacionamento onde a compaixão está mais latente, ela está falando mais alto, nós vamos ter um tema muito legal. E no XP3, vocês que já usam o tema ou usam o currículo, sabem que a gente tem um tema anual, né, para o XP3. E esse ano, o foco anual dele é a fé diária, uma fé cotidiana. Nós vamos tentar levar os adolescentes a entenderem que eles precisam viver a fé diariamente, né? E falando sobre essa vivência de fé diária, né, nós vamos ter vários temas muito interessantes. Por exemplo, nós vamos falar sobre tentação, nós vamos falar sobre relacionamentos com a família, nós vamos falar sobre amor, vamos falar sobre como é que eles podem viver as habilidades de fé, nós vamos falar sobre as habilidades de fé que aparecem em todos os currículos do Pense Laranja, nós vamos ter um mês dedicado sobre como eles podem criar práticas espirituais, sendo orar, ler a palavra, falar da palavra de Deus e até viver a palavra no cotidiano deles, né? Então, são temas muito legais. E esse ano nós vamos dar continuidade a um tema que começou ano passado, que é a série Leve. Se você é novo por aqui e não sabe, mas a série Leve ela é uma série que traz conteúdo sempre do que está acontecendo hoje no mundo dos adolescentes. Então, são temas muito relevantes. E para o ano que vem, a série Leve ela vai trazer temas como, por exemplo, honra, como os adolescentes podem honrar uns aos outros. Vamos falar sobre luto, como é que você discute luto com os adolescentes, né? Nós vamos falar sobre comunhão e o último tema que nós vamos terminar lá no final do ano vai ser sobre como que a gente pode conversar e como amar as pessoas, né? Além de conversar com as pessoas, mas como você pode amar as pessoas, que são temas muito importantes para essa fase onde o relacionamento está lá nas alturas, né? É o que vale mais. Eu já amei quando você falou aí dos relacionamentos com os pais, porque nessa fase é a fase onde os adolescentes eles tentam se apartar dos pais, ter a sua própria identidade, criar, e a forma como eles veem isso é
tendo aquela fase que é a rebeldia, né? Na verdade, a rebeldia Exato. é onde eles estão se afirmando a quem eles são no mundo, né? E É. afastando dos pais. Gente, tudo isso que vocês estão vendo aqui é um vislumbre do que vem por aí em 2024. Mas o nosso trabalho não para. Né? Isso aí, nosso trabalho é um trabalho grande que acontece durante um mês. E aí eu queria que o Éder contasse um pouquinho como é feita essa seleção do conteúdo, né? A gente chama que quando chega o material, a gente passa por uma revisão pedagógica. Todo mundo sabe que nosso material, nós temos os direitos autorais do material do Orange nos Estados Unidos, que foram desenvolvidos por uma equipe de profissionais, psicólogos, pedagogos, pastores, líderes de pequenos grupos, né, pessoas realmente que estão embasados na palavra de Deus e na prática desse ensino, né, Éder? E quando chega esse Exatamente. material, além da tradução, a gente vai para a revisão pedagógica. E como que você faz para fazer essa seleção desses conteúdos, Éder? Muito bem. Um dos desafios nossos é manter o mesmo escopo de ensino que está sendo feito lá. Mas é claro, nós temos culturalmente diferenças de estações, diferenças de eventos que acontecem que não são as mesmas coisas que acontecem por lá. Então, nosso desafio aqui é receber esse material e colocar de forma que ele possa ser compreendido da melhor forma pelas igrejas e pelas crianças e adolescentes e as famílias. Então, muito do que nós recebemos no material, a primeira tarefa é a gente alocar de acordo com o que cada tema e cada mês vai ter de acordo com a sazonalidade do nosso calendário, né. Então, alguns temas relevantes como Páscoa e Natal, nós alocamos para que eles aconteçam nessas datas especificamente. Afinal de contas, todo mundo se prepara para Páscoa e para o Natal todos os anos. Além disso, tem outras datas, como por exemplo, para o currículo do XP3, nós nos atentamos para a questão de relacionamentos e namoro e outros temas, lá próximo a junho, quando o calendário propriamente pede temas assim. Ou então temas como ações de graças ou dias de ações de graça, nós deixamos ali para o final do ano, em novembro, que algumas igrejas já comemoram no Brasil. Fora isso, nós tentamos acomodar todos os finais de semana para que você sempre tenha uma programação de acordo com o seu calendário, para não faltar nenhuma programação aí no seu final de semana, na sua programação com a igreja, né? E além desse trabalho, né, que o Éder desenvolve de seleção de material, a gente tem uma outra parte do material, né, Angélica, que é feita uma revisão, né, cultural também desse material, que a gente chama de revisão pedagógica dos currículos. Conta um pouquinho, Angélica, que é um pouco do seu trabalho, o que você faz nesse processo? Sim. Cada currículo ele conta com uma equipe de pessoas que fazem revisão pedagógica, revisão cultural, adaptação das atividades. Algumas atividades a gente precisa dar uma testada, fazer algumas modificações. Além da revisão ortográfica, diagramação, é uma equipe que trabalha bastante para a gente proporcionar para vocês um currículo com uma cara brasileira, com uma identidade brasileira. A gente tem toda a essência do Orange, mas a gente personaliza de acordo com algo que vai ser real para as nossas igrejas em todo o Brasil. Eu estou em Rondônia, gente, então vai por mim. Se eu consigo fazer uma atividade aqui, vocês conseguem fazer em qualquer lugar do Brasil. E a gente trabalha fazendo isso. Pensando nas atividades, existem algumas atividades que falam sobre jogos que não são muito comuns aqui no Brasil, jogos tipo futebol americano, aquele outro jogo que faz no gelo, que não é nada Hóquei comum. de gelo, né? Hóquei de gelo. Isso. A gente sempre pensa em futebol, em jogos que são comuns, que as crianças conhecem, até materiais. Existem alguns materiais que são fáceis de achar fora, mas que aqui no Brasil não são muito comuns. Então, a gente sempre pensa em alternativas de materiais, materiais que sejam baratos, que sejam acessíveis, muitos materiais que até são reciclados, a gente pode utilizar isso. Estações também, né? Lá nos Estados Unidos, as estações são marcadas. Aqui no Brasil, nem tanto, pelo menos aqui no norte, a gente tem o calor e o menos calor, mas é calor o ano todo. A gente não tem essa marcação das estações claras, então a gente também faz esse tipo de adaptação. Atividades com alimentos, com comidas que não são típicas, a gente modifica também. A questão de comidas para evitar desperdício de alimento, a gente sempre pensa quando tem atividades com comida, pensar em comida simples, tipo pipoca, que é fácil, que é acessível, que não vai ter desperdício, que usa a mesma ideia, mas que se adapta melhor ao nosso contexto brasileiro. Muito legal, muito legal. Éder, quais são as vantagens que a gente pode colocar aqui de se usar o Scope Ciclo, né? Se a gente pensar que, além do planejo, você pode planejar com antecedência, né? Isso é um grande diferencial,
porque muitas vezes você pode até planejar aqui, você tem todas as histórias, né, Éder? Todas as histórias ali mapeadas dentro de um ano. Exato. Uma das dificuldades para os líderes é a relação ao tempo, né? Quanto tempo o líder tem para poder se planejar ao longo do ano? E quantas vezes a gente não vê líderes falando: eu preciso de uma aula para esse final de semana, o que que eu vou dar no próximo final de semana? Ou às vezes está acabando algum mês e ele está tão preocupado sobre o que que ele vai dar. Então, o escopo, ele é essa ajuda que os líderes estão buscando sobre como planejar o seu ano, o ano curricular ali no ministério. Então, ele traz um plano, mas mais do que isso, ele também ajuda a entender e compreender quais são as melhores histórias para se aplicar no ministério de acordo com cada fase, né? Então você tem ali centenas e milhares de histórias na Bíblia, mas qual história eu vou priorizar para contar nesse final de semana e no próximo final de semana? Então, o Scope Ciclo, ele é um material muito rico que traz informações muito precisas sobre onde você vai navegar no próximo ano. Isso ajuda você a melhorar como você está usando o seu tempo e o recurso que você tem no seu ministério, né? E vocês podem estar pensando falando já de 2024? Pessoal, a gente antecede para vocês. Por quê? É um momento onde vocês devem começar a pensar que material vocês vão usar em 2024 e geralmente as igrejas já têm o planejamento do orçamento para 2024, para já incluir no orçamento de vocês aquilo que vai ser destinado para o Ministério Infantil e de Adolescentes, né? É por isso que nós desenvolvemos esse material e entregamos para vocês agora no mês de agosto. Certo, pessoal? E é com muita alegria que a gente deixa aqui para vocês o link. Vou deixar aqui abaixo, tá? Nos comentários da nossa descrição do nosso vídeo, onde vocês poderão baixar. Agora, sem mais delongas, tá liberado para vocês baixarem o escopo, verem como as telas estão lindas, como a arte está tão caprichada e podem se planejar, tá bom? Qualquer dúvida, podem mandar perguntas que a gente responde aqui nos comentários ou através do nosso site, penselaranja.com.br. Então a gente fica por aqui. Tchau, pessoal! Até a próxima! Até a próxima!